graça e a paz do Senhor Jesus estejam com vocês em casa nesta manhã abençoada de sábado. Este é o programa De Volta à Palavra e eu sou o pastor Alexandre Rodrigues. Quero abrir o programa desta manhã trazendo um pequeno esclarecimento que para alguns, penso eu, ainda não está claro. É sobre o objetivo deste programa. Queridos, este programa é uma voz profética para a Igreja de Jesus Cristo neste século 21, nesses dias antes de sua segunda vinda. O Senhor nos tem levantado para abrir a Escritura e convidar você que está em casa a uma investigação da Bíblia. Convidá-los a uma investigação das verdades, uma investigação da vontade de Deus que está na Escritura Sagrada. Nós temos nos levantado e vamos nos levantar a favor do reino de Deus. Nosso objetivo não é ganhar pessoas para nós, porque a Bíblia diz que as ovelhas pertencem a Jesus, que é o supremo pastor. A Bíblia diz, o próprio Senhor declarou: as minhas ovelhas, disse Jesus, ouvem a minha voz. Nosso objetivo também não é ganhar dinheiro. O nosso objetivo é cumprir com a incumbência que Deus colocou sobre os nossos ombros. Abra comigo a Escritura e verifique o que está em Jeremias, capítulo 28, versículo 15. Leia o que diz a Escritura. Disse Jeremias o profeta ao profeta Ananias: ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Este texto ele é tão atual nos nossos dias quanto nos dias de Jeremias. Aqui é uma repreensão que Deus trouxe por intermédio de Jeremias a um tal profeta chamado Ananias. Ora, este Ananias era um homem que se dizia profeta de Deus, mas a Bíblia diz que o Senhor não o havia enviado. Ele era um falso profeta, infiltrado no meio do povo, que profetizava no nome do Senhor e estava levando o povo a confiar, a acreditar, a se apoiar, a seguir as mentiras. Então nós temos aqui o caso, hoje em dia há tantos Ananias trazendo mentiras e engano ao povo. E é lógico, todas as vezes que nós nos levantarmos aqui, convidando você que está em casa a investigar a Bíblia, os Ananias vão se levantar contra. Os falsos mestres vão se levantar contra. Por quê? Porque nós vamos trazer a luz da verdade de Deus e aqueles que estão enganados por esses falsos profetas vão abrir os olhos. Eles vão enxergar e eles vão abandonar as fileiras dos falsos mestres, dos falsos ministérios. Isso é lógico. E não pense que isso é exclusivo nosso, não. Quando o próprio João Batista, que anunciou o caminho do Senhor, veio pregando aquela mensagem contra o judaísmo, contra os fariseus, contra os escribas, contra os saduceus, contra os herodianos, o que aconteceu? A religião que pregava o engano, o engodo de Satanás, começou a perseguir João Batista. O mesmo aconteceu com Jesus Cristo. Quando Jesus pregava, os fariseus, os líderes, os pastores de Israel, ao invés de aplaudirem ou seguirem o ensinamento de Jesus, não, acabaram por matá-lo na cruz. Vejam só como que os falsos mestres, os que têm o engodo do maligno, eles se revoltam quando a Bíblia Sagrada, a verdade de Deus, é exposta. Então não é de se admirar, não. O mesmo aconteceu com Martinho Lutero durante a Idade Média, o mesmo ocorreu com John Hus, com Wycliffe e com Jerônimo e com muitos outros que vieram ao longo da história para trazer à luz a verdade de Deus. O mesmo acontece com este programa. Eu ficaria espantado caso não houvesse os levantes do maligno contra a palavra de Deus. Se tudo estivesse muito bem e ninguém estivesse se levantando contra, eu estaria muito preocupado. Portanto, Ananias, vocês que estão me ouvindo aí,
vocês que estão engodando o povo de Deus, saiba, este programa foi levantado por Deus para desfazer os engodos que vocês têm ministrado. E o que depender de Deus e dos servos de Deus na terra, esses engodos serão desfeitos de todos os corações dos verdadeiros e sinceros filhos de Deus. Amém? Muito bem, o nosso tema específico desta manhã é a pessoa e a obra do Espírito Santo, olhando no aspecto do Pentecoste. Qual a importância do Pentecoste bíblico? Eu quero até desassociar na mente de vocês, porque eu, particularmente, eu creio no Pentecostes bíblico. Eu creio na pessoa do Espírito Santo, nos dons do Espírito Santo, na operação do Espírito Santo e na manifestação do Espírito Santo. Agora, eu quero que você em casa desassocie duas coisas. Saiba o que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, o que é verdadeiro, o que é real, e você então venha diferenciar isso do que chamam de Espírito Santo e do que colocam como sendo o agir do Espírito. Para você saber o que é do Espírito Santo e o que não é do Espírito Santo, só tem um caminho. É você comparar a prática com o que está escrito. Vamos começar abrindo a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 16, versículos 8 ao 12, né? Ou melhor, do 8 ao 11. Vamos ler estes versículos para nós começarmos a entender a razão e o objetivo do Pentecostes bíblico. Está aqui, a partir do versículo 8 do capítulo 16 de João. Quando ele vier, este ele aqui refere-se ao Espírito Santo que está relatado ou mencionado no versículo anterior. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Queridos, observem aqui que esse texto, ainda que ele possa possuir ou que ele tenha alguma alusão à obra do Espírito Santo em cada indivíduo, quando o Espírito Santo vem convencê-lo do pecado, convencê-lo da justiça e convencê-lo do juízo, todavia existe algo muito maior aqui que é preciso enxergar. Como digo, talvez haja sim alguma inferência ao agir do Espírito no indivíduo, mas aqui diz, quando ele vier, convencerá o mundo, ou seja, o mundo inteiro será convencido, né, de algumas coisas, quando da vinda do Espírito Santo. Ora, quando Jesus Cristo subiu aos céus, ele falou que enviaria o Espírito Santo, e esta descida do Espírito Santo, esta vinda do Espírito Santo causaria um impacto, uma reação no mundo inteiro, em todas as pessoas. E o que ele diz aqui? Ora, o mundo será convencido do pecado, será convencido do juízo, será convencido da justiça. 3 elementos fundamentais. Quando diz convencerá o mundo do pecado, ora, queridos, porque, disse Jesus, não creem em mim. Porque quando Jesus Cristo veio, ele veio se apresentando como aquele que veio trazer o perdão e a libertação dos pecados. Muitos não creram nele, muitos o mataram, o crucificaram na cruz do Calvário, e muitos desprezaram, como até hoje muitos desprezam. Então, quando mataram Jesus, os líderes religiosos pensaram assim, nós matamos o impostor. Aí Jesus falou assim, olha, todavia, quando eu chegar aos céus, porque eu vou ressuscitar, então, como prova da minha ressurreição, como prova de que eu ressuscitei e de que eu entrei na glória e me assentei à direita do Pai, eu vou enviar um sinal ao mundo. Quando o mundo vir o Espírito Santo descendo no dia de Pentecostes e trazendo uma ação miraculosa em o mundo inteiro, então o mundo vai acreditar que aquele Jesus que veio pregando a libertação do pecado e o perdão do pecado, de fato falava a verdade. É o que diz aqui, observe que no capítulo 16,
No versículo 7 diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Ou seja, a vinda do Espírito Santo é prova contundente que Jesus não permaneceu na morte. O fato de o Espírito Santo vir é prova real de que Jesus chegou e se assentou à direita do Pai. Quando o Espírito Santo é derramado, é como se fosse uma grande proclamação: o Filho ressuscitou e está sentado à direita do Pai. Por isso que diz que a vinda do Espírito convenceria o mundo do pecado da incredulidade, de não crer que Ele é o Filho de Deus, do pecado de terem-no rejeitado, do pecado de terem-no crucificado. Quando os judeus que ouviram essa palavra viram o Espírito ser derramado, eles então foram impactados com a verdade e eles refletiram: é verdade, o Espírito Santo derramado mostra que ele chegou ao Pai, que ele entrou na glória, e então Jesus é o único homem, primeiro homem a entrar na glória por nós. Então, a vinda do Espírito Santo, ela que convence o homem de que de fato Jesus é o libertador do pecado, que veio nos salvar do pecado. Quando diz que a vinda do Espírito Santo convence o homem da justiça, é muito simples. Jesus foi um homem como qualquer outro, no sentido da sua humanidade. Embora sendo Deus, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne. Só que as pessoas no tempo de Jesus consideravam-no um homem comum, consideravam-no um homem como qualquer outro do seu tempo. Um homem, quem sabe até mesmo um pecador, como muitas vezes foi acusado pelos fariseus de ser um pecador. Mas quando o Espírito Santo veio, quando ele vier, essa vinda traria um testemunho de que ele é o justo, porque somente ele tendo sido aprovado pelo Pai, tendo sido colocado mundialmente, no universo inteiro, declarado justo, é que ele teve o direito de entrar e se assentar à direita do Pai. Ele disse: quando eu for, o Espírito virá. Então, a descida do Espírito convence o mundo de que ele entrou na glória e, portanto, ele é o justo e o justificador de todos os que creem nele. E do juízo, porque a morte de Cristo na cruz do Calvário executou o juízo contra Satanás. A morte de Cristo na cruz, para muitos, foi uma demonstração de fraqueza, mas em realidade, no momento que Jesus morria na cruz, ele estava destruindo ali Satanás, esmagando a cabeça da serpente. Ora, quando o Espírito Santo, então, foi enviado da parte do Pai por Jesus à terra, a vinda dele, aqui não diz, quando ele vier. Então, a vinda do Espírito traria a constatação de que ele é o verdadeiro redentor do mundo dos seus pecados, é o único e verdadeiro justo que está à direita do Pai e é aquele que julgou o príncipe deste mundo. Portanto, analise comigo. Agora eu quero te convidar a uma reflexão sensata. Se a Bíblia diz que a vinda do Espírito Santo testemunharia a respeito de Jesus Cristo, quando o mundo contemplasse esse Pentecoste bíblico, quando o mundo contemplasse essa descida do Espírito Santo, eles então seriam convencidos da pessoa de Jesus, da verdade da mensagem de Cristo. Eu pergunto, quantas coisas, é lógico que não são todas elas, mas muito do que se pratica hoje, ao invés de dignificar a pessoa de Jesus, muito do que acontece hoje em nome do Espírito Santo, ao invés de testemunhar a favor de Jesus, faz descredenciá-lo. Observem, que hoje em dia as pessoas falam de grandes moveres do Espírito Santo. E quando então nós vemos essas pessoas que estão cheias do Espírito, ao invés do Espírito Santo ser exaltado, ou melhor, ao invés da pessoa e a obra do Espírito Santo exaltar a Jesus,
faz é colocá-lo numa condição ridícula, porque aqueles que se dizem que estão cheios, eles fazem o papel de ridículos. Observe que tem pessoas que ciscam como galinha, dizendo que é o Espírito Santo quem está agindo. Ora, o ser humano, na sua sensatez, na sua humanidade, na sua sabedoria, ele se envergonha de ciscar na frente das pessoas. Mas quando o Espírito Santo vem, então ele passa a ter coragem de fazer essas coisas ridículas em nome do Espírito Santo? Não. O Espírito Santo, ele não torna as pessoas indignas, não. O Espírito Santo não humilha o ser humano. O Espírito Santo não esfrega o ser humano no chão. O Espírito Santo, ele levanta, ele usa do ser humano como um canal para a propagação desse Cristo, desse Deus encarnado. O poder pentecostal, ele eleva a pessoa de Jesus, né, e o coloca no lugar mais sublime, que é o lugar que ele conquistou por meio da sua morte e ressurreição. Acompanhe comigo, por favor, o que a Bíblia diz a respeito da obra do Espírito Santo. Leia comigo João 14, 26. Verifique para que você tenha fundamentos bíblicos para saber se o que acontece hoje em dia é ou não fruto do Espírito Santo. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ora, queridos, a Bíblia diz, é papel do Espírito Santo, é função do Espírito Santo, é obra do Espírito Santo, o quê? Ensinar a igreja de Jesus Cristo. Amados, considere no seu coração, você que é sincero, nunca houve dias em que a igreja do Senhor desprezasse tanto o conhecimento da Bíblia como nesses dias. Nos lugares onde se diz que há uma ação forte do Espírito, as pessoas não são levadas à leitura e à investigação das Escrituras. Elas não sabem sobre Deus, elas não sabem sobre Jesus, elas não sabem sobre a redenção, elas não sabem sobre a salvação, elas não sabem sobre a transformação da alma, elas não sabem sobre o corpo de Cristo, sobre a unidade da igreja, não sabem sobre a edificação da casa de Deus. O que elas sabem muito são nomes de demônios, inclusive nomes inventados, que os demônios não têm aqueles nomes que eles dizem que tem, não. São misticismo, pessoas que estão lotando templos, acreditando em água benta, acreditando em óleo ungido, acreditando em sal ungido, acreditando em azeite ungido, em vinho ungido. Queridos, voltem-se para a palavra. A Bíblia, o Novo Testamento, fala da fé em Jesus, da fé de Jesus Cristo. E o que é fé? Ora, fé é a certeza, é a convicção, está em Hebreus capítulo 11, versículo 1, das coisas que não se veem. Se você precisa de algo palpável para fundamentar sua fé, então isso já não é fé. Você já saiu do princípio da fé. Fé é do coração, fé é acreditar. Seus olhos não veem, as circunstâncias não diz, mas você acredita na pessoa de Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor do mundo. Igreja de Jesus, vamos nos voltar para Jesus com o nosso coração. Querido, esse negócio de você levar para casa 5 elementos para tomar banho de descarrego, o sangue de Jesus tem poder. O que a Bíblia fala sobre a tua libertação? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o que é a verdade? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a igreja do Senhor anda perdida nesse misticismo, né? Nessa mercandagem, nessas mentiras, nesses engodos, e dizem que é obra do Espírito Santo. Leia, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará
todas as coisas. O Espírito Santo é o mestre da igreja, ensina a igreja, revela à igreja a vontade de Deus. Está aqui escrito. E ele vos fará lembrar da Escritura. Ele vos conduzirá à Bíblia. Ele não vai distanciar você da Bíblia, ele vai te aproximar da Bíblia. Olha, queridos, a palavra de Deus é para ser comida. Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A Bíblia não é para estar lá no Salmo 91 aberto, no Salmo 23, e nem servindo de desodorante debaixo do braço do crente. A Bíblia é alimento, é a palavra de Deus para instruir, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 105. É papel do Espírito Santo ensinar. É papel do Espírito Santo fazer-nos lembrar das coisas referentes a Deus. Outro texto, João capítulo 15, versículo 26 e 27. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Aleluia. Versículo 27. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Está aqui o Espírito Santo, que vem da parte do Pai, o Consolador, o Espírito da verdade, ele dará testemunho de Jesus. O Espírito Santo, queridos, está na terra para testemunhar de Jesus Cristo. Ele não veio para a terra para fazer qualquer outra coisa, a não ser testemunhar de Jesus. O Espírito Santo não veio testemunhar dele próprio. O Espírito Santo não veio falar o que ele quer falar. Ele veio falar apenas o que tiver recebido. Você vai ver no versículo 14 do capítulo 16 de João. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. O Espírito Santo, ele traz aquilo que pertence a Jesus. O Espírito Santo é o canal, é o veículo de Deus para transmitir a essência de Jesus, para aplicar a redenção, para aplicar a santificação, para transformar o crente e levá-lo à plena conformação ao Filho de Deus. Ele dará testemunho de mim. Queridos, muito me espanta quando eu vejo tantas manifestações do Espírito Santo, ou melhor, do chamado Espírito Santo, do suposto Espírito Santo, e ao invés de haver um testemunho de Jesus, há escândalo. Aqueles que são incrédulos, que deveriam ver Jesus nestes movimentos, que deveriam ser atraídos por Jesus, ora, queridos, eles estão escandalizados. O mundo está escandalizado com essa chamada obra do Espírito Santo. Eu quero dizer para você que não creu em Jesus ainda, se um dia você escandalizou, considere que tal acontecimento não procede de Deus. Não deixe a sua fé minguar, não deixe a sua atividade de buscar a Deus por causa dos falsos movimentos, não. Leia a Bíblia, meu irmão, e você verá que existe algo de verdadeiro aqui dentro. Quantas pessoas não têm procurado a Deus por causa desse engano? Então, se você estava desiludido, saiba, existe uma luz. Essa luz está na palavra de Deus. Capítulo 16 de João, versículo 13. Vamos repetir esse versículo aqui. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, o Espírito Santo é aquele agente que toma de Jesus Cristo, ele recebe de Jesus e ministra a nós.
Não é o que está escrito em João capítulo 1, não é? Versículo 16? Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. É o Espírito Santo quem pega de Jesus e transmite à igreja, que ministra à igreja. O Espírito Santo é o agente, é o próprio Deus nesta era que nos leva para mais perto de Jesus e nos torna mais e mais semelhantes a Ele. Jesus Cristo é o Senhor.